Seja bem-vindo, galerinha do 8º ano, beleza? Bom, na aula de hoje, bora corrigir as atividades que eu deixei no material da aula passada. Aqui na 12 da 125, o que ele pede? Para determinar os valores das variáveis x e y, beleza? Ótimo. Então eu vou pegar aqui as informações que ele me passou para analisar e determinar isso aí de forma mais fácil, mais clara. O que ele me disse? Que AN é bissetriz do triângulo ABC. Só isso que ele me falou. Se AN é bissetriz, ele me deu os outros ângulos aqui, ó, C e B. E quer que a gente determine x e y. Só que essa informação de que esse cara aqui, ó, esse segmento é bissetriz, o que eu já posso de cara determinar? Que esse ângulo y aqui, ó, e esse outro ângulo que está aqui, ó, eles possuem a mesma medida. A abertura deles é a mesma. Isso me ajuda muito, porque se eu olhar para o triângulo ABC, para todo o triângulo ABC, eu já tenho o ângulo B e já tenho o ângulo C. O que me falta é esse ângulo A. Só que eu tenho que lembrar de uma propriedade dentro dos triângulos que é muito importante. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo vale 180 graus. Então, se eu considerar só o triângulo maior, ABC, se esse ângulo vale 35, se esse ângulo vale 65, esse ângulo todinho aqui vale quanto? Todinho. Ele vai, a medida dele é o que falta para 180. Então, olha para cá. Se eu já tenho 35 aqui, ó, no B, se eu já tenho mais 65 no C, quanto que eu já tenho? 5 mais 5, 10, sobe 1. 6 mais 3, 9 mais 1. Então, eu já sei que eu tenho 100 graus. 100 graus. A soma desses dois aqui ó, vai dar exatamente isso. Deixa eu arrumar esse 100 aqui, que ficou muito torto. Então, eu já sei que esses dois ângulos me dão 100 graus. Se a soma dos ângulos internos vale 180, quanto o A vale? A diferença. Então, o A vai ser o quê? 180, que é a soma de todos os ângulos internos, menos o que eu já tenho, que é 100. Então, o meu A vale 80 graus. Só que o que eu fiz nesse meu A? Eu dividi ele em dois pedaços. Só que eu sei que esses dois pedaços são iguais, têm a mesma medida. Por quê? Porque AN é bissetriz. Se os dois pedaços são iguais, possuem a mesma medida, então eu vou dizer que esses dois caras aqui são congruentes. Se eles são congruentes, eles possuem a mesma abertura. Então, aqui vale 40 graus. E eu já matei o y. Y, então, vai valer quanto para mim? Y vai ser igual a 40 graus. Agora, só falta o x. Só que olha para cá. Se eu pegar esse vértice formado aqui, ó, pela bissetriz, com esse vértice N, com esse vértice B, o que eu vou ter aqui? Ó, ANB é um outro triângulo. E esse outro triângulo eu também posso aplicar a relação que nós vimos lá, ó, da soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Se nesse triângulo ANB eu já tenho dois ângulos, basta encontrar o que falta. Então, no triângulo ABN, vou colocar aqui ABN, eu já tenho 35 mais quem? 40. Então, ao todo, eu tenho 75 graus. Se a soma dos ângulos internos vale 180 menos 75, quanto que falta? 105. 105 mais 75, 180. Então, determinei o valor de x. X aqui para mim vale exatamente quanto? 105 graus. Então, quando ele disse para mim que esse AN era uma bissetriz, esse segmento, eu lembrei na hora que bissetriz determina que o ângulo vai ser dividido em duas partes iguais. Se eu sei o valor desses dois ângulos, o que falta é o A. O A vai ser o quê? A diferença para 180, da relação que nós vimos. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo vale 180. Se eu tenho 100 menos 180, 80. Então, se isso aqui dividiu, se esse segmento dividiu os dois em duas partes iguais, cada pedaço desse vale 40. Se eu encontrei esse pedaço e já tenho esse também, quem é x? Quem falta para dar 180. Por quê? Qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos vale 180. Beleza, vamos para B. Na B ele fala assim, ó.
FP é altura. Fica difícil achar FP porque eu não coloquei aqui quem que é quem, né? Aqui é G, aqui é F e aqui é E. E quem que vai ser esse cara aqui? O P. Pronto. Só podia ser ele. Melhorou. Então ele falou para mim que FP é altura. O que eu tenho que lembrar da altura? A altura vai ser o segmento de reta que forma com o seu lado oposto ângulos de 90 graus. Eu não posso esquecer disso. Se ele forma com o lado oposto a ele, o vértice oposto a ele, ângulos de 90 graus, então eu já sei que esse cara aqui, ó, ele vai formar o quê? 90 graus. Se ele forma 90 graus e esse ângulo é y, já matou. Então eu já sei que o meu y aqui vai valer quanto? 90 graus. O y eu já encontrei. Por quê? Porque o y foi formado, esse ângulo foi formado quando eu passei esse segmento de reta. E esse segmento de reta é uma altura. Ele deixou claro para mim. Se ela é uma altura, o que a altura vai formar? Do vértice que ela parte até o lado oposto, ela vai formar ângulos de 90 graus aqui, ó. Se ela forma ângulos de 90 graus, aqui vale 90, aqui vale 90. Então, se esse ângulo é y, esse ângulo vale 90 graus. Então, de cá também eu vou ter 90. Então, olha para cá. Eu preciso encontrar o valor de x agora, porque o y eu já encontrei, vale 90. E quanto vale x? Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, FPE, eu já tenho esse ângulo que vale 90 e tenho esse ângulo que vale 50. Quem vai ser o x? O valor que falta para 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo não vale 180 graus. Então, se eu pegar o triângulo F, vou colocar assim, ó, EFG, eu já tenho o ângulo E, que vale 50 graus, mais o ângulo... Não, gente, fiz errado aqui, ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. É o EFP. Então, de novo, o EFP, quem eu tenho? O meu ângulo E vale 50 graus. O meu ângulo P vale quanto? 90 graus. Quem está faltando? O ângulo F, que é o próprio X. Eu tenho 50 mais 90, eu já tenho 140. Se a soma dos ângulos internos, se a soma desses três ângulos aqui, ó, vale 180, quem vai ser x? X, então, vai ser a diferença que falta para 180. Então, 180 menos 140, que é o que eu já tenho, dá quanto? 40 graus. Então, esse 40 graus é o meu ângulo que? O F que faltava. Então, eu já sei que esse cara aqui vale 40. E acabou. Encontramos aí o valor das variáveis x e y dentro do que o exercício pediu. Daqui a pouco a gente volta com mais. Bom, então vamos lá, galera. Olha só. Na 125, o que ele propôs para mim? Me falou que num triângulo EFG, dentro desse triângulo nós temos as seguintes situações. A medida do ângulo E vale 100 graus. A medida do ângulo F vale 20. EH é a altura. GS é bissetriz e ele quer a medida do ângulo EOG. Beleza, então vamos lá. Ó, aqui na atividade ele não fez o desenho, tá? Ele só colocou a proposta. Eu fiz esse desenho porque eu acredito que é mais interessante analisar quando a gente tem a imagem. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu fiz o triângulo EFG. E dentro do triângulo EFG eu tracei os segmentos que ele me determinou, que EH é uma altura, GS é uma bissetriz, beleza? Quando o desenho ficou pronto, esse ponto aqui, ó, esse ponto O vai ser a intersecção entre quem? A altura EH e a bissetriz GS, beleza? E ele quer esse ângulo O aqui, ó, do triângulo EOG, OG. Então, quando eu olhei para esse triângulo aqui, ó, eu percebo que ele é um triângulo menor, ó. E são essas medidas que eu preciso encontrar, ó.
Então, esse triângulo menor aqui, ó, é que a gente vai trabalhar com ele. Só que vamos lá. O que ele determinou para mim? Ó, ele falou que a medida do ângulo E vale 100 graus. Então, tudo isso aqui vale 100 graus. Isso aqui tudo vale 100. Isso aqui, ó, a medida de F vale 20 graus. 20 graus. Beleza. Então, se eu olhar para o triângulo todo EFG, eu já tenho 100 e já tenho 20 aqui, ó. Então, do triângulo EFG, eu já tenho esse triângulo maior, eu tenho 100 e tenho 20. Então, quanto que vale esse G aqui para mim, ó? Todo esse G aqui, ó, tudo isso aqui, é o que falta para a integral 180. Por quê? Porque, olha só, no triângulo aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó, o EFG, eu já tenho quanto? Eu tenho 100 do E mais 20 do F, então eu tenho 120 graus. O G vai ser quem? Vai ser o meu 180 menos quem? O 120. Então, eu já sei que o meu ângulo G vale quanto? 60 graus. Então, se tudo isso aqui vale 60, olha o que ele falou para mim. Que o segmento GS é bissetriz. Então, esse segmento aqui, ó, ele está dividindo o meu ângulo G em duas partes congruentes. Então, se todo esse G vale 60, cada pedaço desse aqui, então, vale quanto? 30 graus. Então, desse triângulo EOG, eu já achei um pedaço, tá? Agora, olha só como ficou mais tranquilo. Aqui eu tenho um triângulo menor, ó, GOH, ó. Isso também é um triângulo. Se eu analisar esse triângulo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo separar ele aqui para vocês visualizarem, ó. Eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Olha como vai facilitar a minha vida. Por quê? Nesse triângulo GOH, o H vale 90 graus. Olha o sinal de ângulo reto. Então, se aqui vale 90 graus, eu já tenho 90 mais 120. Ou 90 mais 30, que dá 120. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Nós acabamos de ver isso. Esse ângulo, ele é reto. Ele vale 90. Então, quanto vale esse pedaço aqui, ó? Esse pedacinho aqui, ó, vale quanto? 90 mais 30, 120. Para 180, faltam quanto? 60. O mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó. 90 mais 30, 120. 180 menos 120, 60. Então, esse pedaço aqui, ó, vale 60 graus. Se eu prestar atenção nessa minha reta aqui, ó, essa minha reta, esse ângulo com esse ângulo aqui, ó, são suplementares. Lembra da ideia de ângulos suplementares? O que são ângulos suplementares? São ângulos onde a soma deles vale 180 graus. É um ângulo raso, ó. Então, se aqui é 60, quanto que falta para 180? 120. Então, esse O que ele me pediu aqui, ó, o ângulo O vale quanto? 120 graus. Então, olha para cá. Aqui eu peguei o meu triângulo maior, EFG. O F valia 20 graus, o E ele me disse que vale 100. Então, eu tenho 100 mais 20, 120. Para 180, faltam 60. Então, meu ângulo G vale 60 graus. Tá. Se esse segmento GS é bissetriz, ele está dividindo esse ângulo de 60 em duas partes iguais, congruentes. Então, cada pedaço vale 30. Se eu descobrir esse pedaço aqui, ó, já sei que esse pedaço aqui vale 30, eu já tenho nesse triângulo GHO, esse triângulo aqui, ó, GHO, eu já tenho 30 e o ângulo reto de 90. Então, eu vou ter 90 mais 30, 120. Para 180, 180 menos 120, 60. Então, esse pedacinho aqui, ó, vale 60 graus. Se eu pegar essa reta, a altura aqui, ó, o segmento da altura é H, essa reta todinha aqui, ó, esses dois ângulos juntos são suplementares. Se eles são suplementares, então esse ângulo com esse ângulo aqui, ó, vale 180. Se aqui é 60, para 180 vale quanto? 180 menos 60 graus, então eu tenho 120. Então o ângulo O aqui, ele vale para mim 120
graus. Beleza, pronto. Encontrei o que ele estava me pedindo e assim ficou mais fácil de resolver quando a gente faz a construção e traça os segmentos que ele determinou dentro do enunciado, fica mais tranquilo de resolver. Beleza? A gente se vê na próxima questão. Valeu!